Diferentemente de uma relação vertical em que o chefe comanda seus funcionários e possui maior poder de decisão nas empresas, a liderança pode ser entendida de uma forma diferente. Nesse processo, o poder é redistribuído para as outras partes. Todos conseguem colocar a sua opinião, suas insatisfações e necessidades, para que todos façam parte presente da organização. Neste episódio do Assim se Expressa de hoje, conversamos com a estudante do 6º período de jornalismo, Jaine Fiedler Rodrigues, para conversarmos sobre a sua experiência como presidenta do Diretório Central dos Estudantes da UniChapecó, DCE, e como coordenadora de comunicação no espaço político da Juventude do PT de Chapecó. Hoje eu entendo como um espírito de liderança, assim, né? Que está em mim, eu reconheço, né? Eu acredito que iniciou mais precisamente quando eu estava num grupo de dança. Eu era bastante ouvida, eu me colocava bastante, eu falava, eu questionava, eu sugeria. Algumas pessoas vão se influenciando, ou as pessoas te ouvem. Então, tudo isso, acredito que desde lá veio despertando, né? Um parêntese também, o meu pai, ele é um líder, ele talvez não lida de forma diferente que eu, mas ele também tem esse espírito, assim, na vida dele, assim. No ensino fundamental, então, eu nunca fui líder de turma, mas, assim, por exemplo, em grupo de trabalhos, eu via que era eu que puxava, né? Aí, para o ensino médio também, foi mais ou menos esse movimento, em espaços que eu estava, na sala de aula, assim, de forma, então, mais concreta, desde 2019, quando eu entrei na faculdade e na Sim, também eu me desenvolvi muito lá, né, que eu via que todos nós podemos ser líderes e líderes, isso se refere a protagonismo nos espaços que a gente está. Então, ali, eu colocava as minhas opiniões, as minhas percepções e me colocava de construir com todo mundo que estivesse ali. Então, isso também fortaleceu esse espírito de liderança. Eu já tinha isso quando eu comecei a conhecer o movimento estudantil, assim, né, a importância de defender os estudantes, aí ocorreu todas as piras de demissão de professores, assim, isso também me indignou. Eu participei de reunião, né, não era da gestão, nada desse mas eu fui junto, eu vi o que o pessoal mandou e eu fui junto. E tudo que eu fiz e estava entendendo, refletindo, as minhas defesas fizeram com que realmente as pessoas acreditassem que eu pudesse, então, pudessem me apoiar para mim estar ali como presidenta, e tive todo o amparo de ideias, ajudas de muitas pessoas, né? Então, a liderança, ela não é solitária. Então, que todos possam também compreender isso. Porque, claro, a estrutura social, ela coloca, né, como quem é o chefe, ele está acima, ele a superioridade, né? Por isso que tem muitas pessoas, a gente é oprimida, a gente vive numa sociedade opressora. Então, a gente tem que, nós que somos novas lideranças aí, temos que, de certa forma, desconstruir isso, né? Porque todos somos seres humanos com defeitos e falhas indiferentes desse espaço que a gente está. Então, isso da igualdade, ela é essencial. Eu percebo que está aumentando aos poucos. Já foram 3 ou 4 manifestações, e a cada manifestação vejo um jovem a mais lá. E não somente da juventude do PT, mas também como da UJS, do PSOL. Eu vejo um aumento gradativo, mas ele pode aumentar muito mais, assim, considerando o tanto de juventude que somos, todos nós, assim, ainda é pouco, mas eu vejo que está aumentando. É um espaço bem legal de troca, de vivência, de você sentir a indignação, né, necessária para questionar o sistema, né, a sociedade, as nossas atitudes também, né, porque, a gente vive numa sociedade tão desigual, enquanto pessoas estão fazendo turismo espacial, outras estão passando fome, morrendo de frio, questionar os nossos privilégios e ir para a rua. A juventude, ela tem essa responsabilidade de chamar mais jovens, né, assim como cada um que está lá, né, tem responsabilidade disso também, né, porque a gente tem que ir juntos, né. Então, a gente tem que ir fazendo esse processo de conscientização, né? Jovens e adultos e idosos que já têm bastante experiência e têm um conhecimento histórico de tudo que já rolou até aqui. Essas atuações no movimento estudantil,
no poder legislativo do município, num sindicato, que é da educação no Estado, um espaço político partidário, possibilita, tanto para a minha profissão como para o meu pessoal, muito aprendizado do que é a realidade, de como funciona ou não funciona a estrutura social que a gente vive, quais são os paradigmas que ainda existem, as atitudes que ainda existem, as faltas, as falhas, as necessidades, os acertos. No período da campanha, compartilhar isso, né? A gente foi na aldeia, na terra indígena Chapecó, em Ipuaçu. Eu saí de lá muito perplexa com aquela realidade, de perceber como aqueles estudantes indígenas não tinham assistência, não tinham estrutura, então totalmente esquecidos pela universidade. Também te mostra o que a gente precisa fazer, principalmente como juventude, né? Que tem acesso à universidade, conseguir me dar conta de privilégios que eu tenho e como isso reforça a minha responsabilidade de ajudar as pessoas, como ser humano e como jornalista, né? Porque o jornalismo, nos seus princípios, é atender o interesse público. E como que a gente entende o interesse público sem estar em contato com as realidades e estando em vários espaços? E então, para finalizar nossa conversa, eu queria pedir a indicação de um livro, um filme, documentário, de um site, enfim, que você recomenda para as pessoas, uma coisa que você acha especial para você, que você acha que as pessoas deveriam consumir. Portais de mídias independentes que eu acompanho e fazem muita relação com o que a gente estava conversando de entender as realidades, né? O portal Desacato, que tem sede em Florianópolis e uma subsede em São Miguel do Oeste. É uma mídia independente que conta com várias contribuições de várias pessoas e há debates muito relevantes e que questionam realmente o sistema que a gente vive. Tem o objetivo de dar voz à maioria das pessoas que são indígenas, negros, pobres. Então tem o portal também Intercept, Nexo, Asmina. Também tem a jornalista Roberta Camargo. Ela é uma jovem negra que tem uma atuação muito importante com o que ela propõe, assim, jornalismo, né? Esse foi o episódio de hoje do Assim Se Expresse. Se cuide, mantenha o distanciamento social e siga as normas sanitárias. Até a próxima.